O nosso anime de hoje vai contar a história de Ken Kaneki. Ele é um jovem universitário tímido e apaixonado por livros. A sua vida muda completamente quando ele aceita sair com Raize Kamishiro, uma garota misteriosa que compartilha seu amor pela literatura. Mas o encontro se transforma em um pesadelo quando Raize revela ser um Agou, uma criatura que se alimenta de carne humana. E ao tentar devorá-lo, no último instante, Kaneki sobrevive graças a um acidente bizarro que mata Riz e acaba sendo submetido a uma cirurgia de emergência, onde recebe órgãos transplantados dela. Então logo de início você percebe que esse anime que já começa a milhão. É papum, pirulito, foi. E aí o cara já é meio que uma espécie dos bichos lá, dá pra entender, rapaziada? O anime aqui é intenso, começa com êxtase lá em cima. E quando nosso protagonista acorda, o Kaneki não é mais totalmente humano, nem totalmente um Gou. Ele se torna um híbrido, dividido entre dois mundos que se odeiam. Sua fome por carne humana cresce dia após dia e a culpa o consome. Ele não quer matar, mas também não consegue mais se alimentar como antes. A vida que ele conhecia começa a ruir e o desespero toma conta. Basicamente o cara vai ficar dividido no meio, seu lado humano e seu lado monstro. Começa a atazanhar a mente dele, ele fica sem saber o que faz. O que você faria se você tivesse ligado o Kaneki? Eu acho que eu não saberia o que responder também. É um pouco estranho, é um pouco estranho. E o nosso Kaneki, ele é acolhido por um grupo de Gous que vivem em segredo em um café chamado Anteiko. Lá ele conhece Touka, uma Gou fria e agressiva que desconfia dos humanos, mas aos poucos desenvolve empatia por Kaneki. Os outros membros do grupo, como Yoshimura e Hanami, mostram a ele que nem todos os Gous são monstros. Muitos apenas tentam sobreviver. É como se fosse algo onde eles vivem, mas não tem como ser aceito pela sociedade, e eles meio que têm o seu modo de viver ali escondido da sociedade, mas convivendo com a sociedade. Deu pra entender? Uma espécie de vampiro. Mas o mundo lá fora não é gentil. A CCG, Comissão contra Gous, uma organização especializada em caçá-los, intensifica suas operações. Para Kaneki, cada escolha é um dilema: ajudar os Gous que o acolheram ou se manter fiel aos ideais humanos que ainda carrega. A guerra entre humanos e Gous é implacável e Kaneki está no meio do fogo cruzado. O nosso protagonista, até nisso, ele não sabe o que quer fazer da vida, meu amigo. Ele não sabe se ele é um Gou metade ou um humano metade. Ele não sabe se ajuda os humanos ou se ajuda os Gous que acolheram. O nosso protagonista é um cara que, de certa forma, ele me irrita um pouco. Ele é muito indeterminado, sabe? Ele não sabe o que fazer, ele demora muito para resolver as paradas. Ou quando decide fazer alguma coisa, ele é aquele tipo de cara lerdão, sabe? Aquele amigo seu lerdão que olha assim, passa e fica sem saber o que fazer. É porque, como eu falei, o cara gosta muito da parada da leitura, ele curte a literatura. Então, normalmente a gente não pode esperar muito dessas pessoas algo como intensidade, entendeu? Tipo um Naruto da vida, que já é um pouco interativo, tem problemas. Então, já é diferente do Kaneki, é um cara muito lerdão. É tipo a lentidão versão anime. E com o tempo, o Kaneki passa por transformações físicas e psicológicas brutais. Ele é torturado, perde pessoas importantes e a sua sanidade é constantemente testada. Para proteger aqueles que ama, ele começa a abraçar seu lado Gou e assume uma nova identidade, mais fria, mais calculista, mais monstruosa. Então, até o momento onde acontecem esses eventos, o Kaneki é um cara muito chato, lerdão pra caramba. Quase que eu não terminava de assistir esse anime por conta desse protagonista. E aí, quando acontece esse acontecimento que ele passa, aí o cara já muda, aí o cara já fica mais da hora, já começa a assumir aquela parte emo, vai mudando um pouco o enredo da história. Então, até o momento em que não acontece isso, guys, vocês com certeza vão ficar entediados com o protagonista, porque ele é muito cabaço, é sério, é muito chato o Kaneki de início. Então, nosso anime Tokyo Ghoul é um mergulho no terror psicológico e na natureza dual do ser humano. Mostra a luta de alguém que não pertence a lugar nenhum, tentando encontrar um próprio propósito no mundo dividido por medo, preconceito e ódio. A história é marcada por cenas impactantes, confrontos violentos, dilemas morais e uma constante sensação de tragédia iminente. Sim, tragédia é a definição desse anime. O que vai acontecer de momentos que você vai ficar tipo, meu, what the fuck, o que é isso? Tá lotado. Toda hora, cada episódio, pô, uma morte de um personagem ali que você pensou que ia ficar até o final. Então a jornada é basicamente um garoto que só queria viver em paz, lerdão, mas que foi transformado em um monstro e precisou descobrir se ainda havia humanidade dentro de si. Esse anime, cara, é bem antigo, na verdade, tem mais de 10 anos atrás. E esse anime, acho que ele tem 4 temporadas, é muito brabo o Tokyo Ghoul, de certa forma. Mesmo eu zoando aqui o Tokyo Ghoul, mas não deixa de ser um anime
muito brabo, de verdade, galera. A sua última temporada foi em 2018, poderiam já ter lançado uma nova para completar e fechar com chave de ouro. Mas eu acho que sim, provavelmente deve vir sim. E eu até aproveitei e olhei os comentários aqui no site que a gente pega para fazer narrativa. Muitas pessoas, assim como eu, gostam somente de Tokyo Ghoul até a segunda temporada. Quando passa, acontece aquele mesmo contexto do Sword Online, que eles empurram o anime com a barriga, mas não sabem mais o que fazer. A terceira temporada do Sword Online ainda é aceitável, mas chega um ponto ali nela que já começa a ficar muito saindo do que é o conceito do anime. Deu pra entender? Você tem algo aqui, você tem um esboço, você mantém a história bonitinha, só que ao longo do tempo as coisas vão mudando. Os diretores mudam, o design muda, o criador da história vai mudando. Aí quando você menos percebe, a parada cresceu tanto e aí as pessoas começam a se espalhar e no final vira essa coisa chata. É o mesmo que aconteceu com Sword Online. Tokyo Ghoul tem isso, é um anime muito brabo. De início você fica entediado, mas quando avança os episódios, meu Deus, que anime overpowered brabo, guys. Então assista Tokyo Ghoul e você não vai se arrepender. Ou será que vai?